Dr. Daniel Diógenes, reprodução humana. O que vem a ser endométrio? Bom dia a todos. A endométrio é a camada interna do útero, é a região onde se implanta o embrião, onde se inicia a gestação. É a parte mais importante do útero feminino. E o que é endometriose? Bom, endometriose é uma doença em que essa região, que é esse endométrio, por algum motivo, ele se desloca da posição natural e vai para fora do útero. Ele atinge a cavidade pélvica feminina, atinge os ovários, atinge o intestino, atinge bexiga, provocando dor crônica e infertilidade. Então, a primeira pergunta sobre endométrio é para a gente entender o que é endometriose. É uma doença pelo deslocamento desse tecido da região normal para uma região anormal. Quando deve suspeitar da endometriose? A endometriose é uma doença de difícil diagnóstico, que se demora muitos anos para que se consiga chegar ao diagnóstico na grande maioria dos casos. E deve ser suspeitado sempre que a mulher, desde a juventude, apresenta dores pélvicas, dores menstruais, dificuldades para manter a atividade sexual em conta de dor. Então, todas as mulheres que têm algum tipo de dor na região abdominal pélvica, você sempre tem que pensar na endometriose. É uma doença muito frequente, mas pouco diagnosticada. Por que existe uma demora tão grande para dar o diagnóstico, então? Pela pouca valorização. E isso acontece tanto pela paciente... As mulheres não acham importante? Porque já vem de uma cultura muito antiga em que é normal, entre aspas, sentir dor. Então a dor menstrual é algo que vem da mãe, da avó, que não. Nós sentimos essa dor, então isso é normal. Então você vai ter que tomar um chá, você vai ter que tomar uma medicação e pronto. É normal ter dor para a grande maioria das mulheres. E o médico também não valoriza tanto essa queixa, porque dor pélvica, dor menstrual, sempre foi considerado algo muito comum. Então demora-se anos para o diagnóstico correto, pela pouca valorização do sintoma. Doutor, seja mais enfático. Qual é a causa da endometriose? Não se tem uma causa definida ainda. Existem teorias para tentar explicar por que essa parte interna do útero, digamos assim, caminha para fora do útero. Mas nada que exista, que a gente possa dizer com certeza por que isso acontece. A origem genética ou o deslocamento dessa região interna pelas trompas para fora do útero, essas seriam as principais teorias para dar o diagnóstico, para dizer o porquê que acontece. Mas a gente não tem ainda uma definição, a gente não sabe por que acontece. E não sabendo o porquê que acontece, a gente não consegue tratar essa doença da maneira como ela deveria ser tratada. Quais os problemas relacionados com a endometriose? Também pedindo para ser um pouco mais enfático. Endometriose causa dor pélvica crônica, que é aquela dor durante anos, e infertilidade. Esses são os dois sintomas principais dessa patologia. E por que causa a infertilidade? Porque quando a parte interna do útero sai dessa região, ele causa uma desorganização em toda a arquitetura da cavidade pélvica. Ele muda a trompa de local, ele invade o ovário e destrói o óvulo que está dentro desse ovário. Então ele provoca uma mudança da organização da cavidade pélvica. E essa mudança dessa organização, essa alteração, ela leva a uma destruição dos óvulos, a uma mudança completa da anatomia, provocando a infertilidade. Por que causa dor pélvica crônica? O senhor falou, mas eu acho que caberia mais um esclarecimento. Então, a pergunta nossa agora é essa. Por que causa dor pélvica crônica? O tecido endometrial, todo mês ele sangra. Por que a mulher menstrua? Porque ele cresce para receber um embrião, quando ele não recebe, ele descama, ele sai em forma de menstruação. Então, quando ele está localizado na trompa, no ovário, no intestino, na bexiga, uma vez por mês ele vai sangrar. E na hora que ele provoca esse sangramento, ele provoca uma contração e um processo inflamatório nessa região. E o que gera dor é o processo inflamatório. Quando a gente tem dor, por qualquer motivo, essa dor acontece por um processo inflamatório local na região que está afetada.
Então, esse processo inflamatório provoca uma dor muito forte, na grande maioria das vezes. Quais os exames necessários para se dar o diagnóstico da endometriose? Atualmente, o melhor exame diagnóstico é o ultrassom para mapeamento da endometriose. É um ultrassom que se faz com o preparo do intestino limpo, como se você fosse fazer uma colonoscopia, por exemplo, por um profissional que esteja treinado para isso. O ultrassom normal do dia a dia, que é feito de rotina, na grande imensa maioria das vezes ele não consegue visualizar a endometriose como ela deve ser visualizada. Então, o ultrassom pélvico transvaginal é o principal exame, a principal ferramenta. Junto a ele, nós temos a ressonância da pelve, que também nos auxilia nesse diagnóstico. E, como diagnóstico definitivo, há que a paciente ser submetida a uma laparoscopia, que é uma cirurgia vídeo por vídeo, para você olhar a cavidade pélvica. Nós vamos ver a cavidade pélvica numa câmera, numa televisão. Ali você consegue dar o diagnóstico definitivo da endometriose. Como se pode tratar a endometriose? Como eu falei no início, a endometriose não tem uma causa, a gente não conhece. Por que acontece a endometriose? Não se tem uma certeza disso. Mas a medicina procura essa causa, né? Procura, mas essa procura, na minha opinião, está longe de ser atingida. Como a gente não tem uma causa, tratar se torna difícil. Então, existe uma série imensa de tratamentos clínicos ou cirúrgicos para endometriose, mas nada que a trate plenamente. Nós temos tratamentos paliativos, nós controlamos a endometriose. Eu nunca vou poder dizer para uma mulher que você está curada da endometriose, você não tem mais endometriose. Vou poder dizer, a tua endometriose está sob controle, eu tratei o teu sintoma, eu tratei a tua dor, ou eu tratei a tua infertilidade. Momentaneamente, mas ela sempre poderá voltar. Quando está indicado o tratamento com medicação apenas? Quando você tem dor, que não é uma dor tão importante, que não é uma dor tão forte, na grande maioria das vezes o tratamento com a medicação resolve o problema da paciente. Hoje o objetivo é a gente adiar a cirurgia, porque o tratamento cirúrgico é um tratamento muito importante hoje, principalmente nos casos de dor. Mas o objetivo atual, adiar o máximo possível essa cirurgia, adiar o máximo possível a primeira cirurgia. Porque após uma primeira cirurgia, existe uma chance muito alta de se ter uma segunda, uma terceira, uma quarta. E hoje a gente tem pacientes que fizeram 7 laparoscopias, 8 cirurgias para endometriose e não resolveram o problema. Então, inicialmente, o tratamento deveria ser sempre com medicação, principalmente tanto para paciente com dor quanto para paciente infértil. Para paciente infértil, mais ainda, porque toda vida que a gente aborda cirurgicamente um ovário, a gente aborda cirurgicamente uma cavidade pélvica, a gente tende a ter o risco de diminuir mais ainda a fertilidade que já está prejudicada pela endometriose. Doutor Daniel, eu queria a sua opinião sobre um episódio que aconteceu comigo em Nice, na França, quando o médico, que me pareceu muito competente, até mesmo porque ele disse o que eu queria ouvir, que é sempre muito bem recebido, ele perguntou, eu mostrei a ele o comprimido que eu usava, o analgésico, e ele perguntou quantas vezes eu usava por dia. Eu disse que o médico tinha me dito que nunca passasse de 1. Ele disse, não, analgésico não é remédio, meu caro. Analgésico é para curar dor. Se você toma um, não cura, e tome 2, tome 20, 100, até a dor passar. O senhor concorda com isso? Isso depende do porquê que você está tomando o analgésico, né? O anti-inflamatório. Nenhum uso de medicação é isento de efeitos colaterais. Então, os anti-inflamatórios, principalmente, a gente tem bastante efeito colateral em termos de úlceras, gastrites, então a gente tem que maneirar um pouco nisso. Então, se chega um determinado momento em que você precisa fazer uso de uma medicação para controlar uma dor, como da endometriose, que é o que a gente está conversando hoje, e você precisa fazer isso diariamente, porque se você não fizer, você não consegue trabalhar, você não consegue estudar, você não consegue ter uma qualidade de vida, tem alguma coisa errada. Então, talvez seja interessante passar para o passo seguinte, que seja a parte cirúrgica. Quando a cirurgia é absolutamente necessária? Nesses casos em que a dor não é controlada pelo uso da medicação. Em que a paciente, com o uso de medicações potentes, não consegue ter uma qualidade de vida
para que possa desempenhar as suas atividades diárias. Nesse caso, a cirurgia é bem indicada, porque na grande imensa maioria das vezes, a cirurgia vai, pelo menos, durante um período de vida dessa mulher, resolver o problema da dor crônica que ela tem. Isso não significa que só a cirurgia resolva. Após a cirurgia, está indicado o uso de medicações hormonais ou anti-inflamatórias por um período longo, talvez até a menopausa, para que você mantenha essa dor sob controle. Porque se você operar, tira a endometriose e depois diz para ela que ela pode ir para casa e não precisa usar mais nenhum anti-inflamatório, nenhuma medicação hormonal, nada, essa endometriose tem um risco muito mais alto de voltar a aparecer. A tentativa de resolver o problema pelo medicamento é devido ao fato de que essa cirurgia é muito dolorosa? Não que a cirurgia abala muito o estresse do paciente? Não que seja dolorosa, mas que seja uma cirurgia de grande porte. Uma cirurgia em que muitas vezes você precisa fazer uma ressecção, uma retirada de parte do intestino, retirada de parte da bexiga. Então a paciente pode ir para uma cirurgia como essa e sair com uma colostomia, uma bolsa em que você tem que desviar o trânsito intestinal. Então isso para uma menina jovem, por exemplo, de 25 anos, no auge da vida, sair com a colostomia de uma cirurgia não é algo muito agradável. Então é uma cirurgia que pode se tornar uma cirurgia de grande porte. E toda cirurgia de grande porte, além dos efeitos, esses efeitos que eu falei, tem os seus riscos cirúrgicos, riscos de infecção, riscos anestésicos. Então a cirurgia ela deve ser colocada após as tentativas de controle da dor pela medicação, sem dúvida nenhuma. Pelo que o senhor disse, uma vida normal da paciente depois dessa cirurgia é impossível. Não, ela é possível. Eu digo nesse setor, no setor atingido pela cirurgia. Não, ela é possível. Ela pode ser temporariamente impossível. Você está com uma bolsa de colostomia, está com uma sonda na bexiga para urinar por conta de traumas nessa região, mas após algum período, de alguns meses, ela consegue reverter e consegue voltar a ter uma vida absolutamente normal, sem dúvida nenhuma, na grande imensa maioria dos casos. Então a cirurgia ela é muito bem indicada nesses casos. Há que se ter um controle para que você não saia operando todo mundo. Porque senão você vai fazer cirurgia para endometriose em todas as mulheres que você tiver a dúvida se ela tem ou não, e você não vai resolver tudo, porque nem toda cirurgia faz com que ela saia do centro cirúrgico ou que chegue em casa sem dor. Ela pode sair da cirurgia com a mesma dor ou com a dor até aumentada, devido a processos de aderências que se formam pós-cirúrgicos. Então a cirurgia tem sua indicação, assim como o tratamento medicamentoso. A gente tem que ter a calma e tratar individualmente cada paciente. Quais as condições que a paciente deve apresentar e que essas condições desaconselham completamente a cirurgia? Hoje, eu diria que, sobretudo, a infertilidade. A paciente que é jovem, que deseja uma gravidez e não consegue engravidar, já está tentando engravidar e não consegue engravidar, ou a paciente que é jovem e que deseja engravidar no futuro. Então, ela precisa preservar a fertilidade dela. Nesses dois casos, há que se ter muito cuidado em se operar essa paciente, sobretudo se a endometriose está localizada no ovário. Porque a fertilidade da mulher está nos dois ovários que ela tem. As células reprodutoras, os óvulos, estão nessas regiões. E estão lá desde que essa mulher era um embrião na barriga da mãe. E com o passar do tempo, ela perde esses óvulos. Mensalmente, ela vai perdendo óvulos. Por isso que a mulher, quando chegar aos 40, 45, tem uma dificuldade absurdamente grande de engravidar. Essa dificuldade ocorre com o envelhecimento. Se eu mexo nesse ovário e retiro a endometriose desse ovário, eu posso retirar, na grande maioria das vezes, eu vou retirar o tecido bom. Eu vou retirar o óvulo que está bom do lado. É como a quimioterapia, ela não vai atingir só o tecido ruim, ela vai atingir o tecido bom também, por isso que cai o cabelo. Então eu tiro o tecido bom do ovário. Quando eu tiro o tecido bom do ovário, eu diminuo a fertilidade da mulher. Quando eu diminuo a fertilidade da mulher, eu tenho a endometriose e agora eu mexi no ovário. Então eu tenho dois fatores para a infertilidade. Então eu tenho que ter muito cuidado em tratar essa mulher, porque eu posso, depois da cirurgia, diminuir mais ainda a fertilidade dela. Então talvez, e a grande maioria acha hoje, é que a paciente infértil deveria partir para tratamentos de fertilidade, uma fertilização in vitro, por exemplo, em vez de partir para uma cirurgia inicialmente. Voltaremos, mas só depois dos nossos benditos comerciais.